Entramos em fevereiro e o raio-x dos estaduais continua. Alguns já disputando sua fase eliminatória, outros encerrando a fase de classificação e grande parte ali entrando numa reta final com importantes definições pela frente, além de uma série de histórias que vão ser contadas aqui, porque esse raio-x dos estaduais, dessa vez, ele vem um pouco do que a gente tem naquela essência de estadual raiz, tá? A gente viu algumas coisas esse final de semana que foram impressionantes, tá? Mas, trazendo a primeira tela do programa, é uma tela, Cássio, que a gente estava esperando para debater há algum tempo. A gente sabia que no início da Série A haveria uma migração do foco e do interesse das equipes. Qual seria o tamanho dessa migração? Como os clubes dividiriam sua força entre Série A e campeonato estadual? A gente tem aqui um quadro respondendo um pouco disso, tá? Nesse final de semana, 16 equipes da Série A entraram em campo, tá? Corinthians e Flamengo jogaram a Supercopa, então não são objetos desse estudo. O Atlético Paranaense teve seu jogo remarcado para terça-feira e o Vasco jogava na noite de segunda-feira, depois da gente ter gravado esse vídeo para vocês. Então a gente tem 16 times aqui na tela. Desses 16, 3-4, aliás, eu vou considerar que o Cruzeiro ele é basicamente a força máxima, tá? Porque os principais jogadores estavam em campo, mas tinham um ou outro que acabou não jogando. Chapecoense, que fez um clássico de quarta de final contra o Criciúma. São Paulo e Santos, que estavam muito embaixo na classificação do Campeonato Paulista e se enfrentaram. E o Cruzeiro, que também tinha uma demanda de pontuação no Campeonato Mineiro, tá? Essas 4 equipes foram basicamente com sua força máxima, mas com o time titular. O Cruzeiro é o único que a gente pode considerar que tinha ali uma ou outra peça que Tite segurou, tá? Na parte de lá, na parte vermelha da tela, estão os times que foram com reservas ou versões mistas, tá? A gente tem Bahia, Botafogo, Curitiba, Grêmio, Inter, Mirassol, Red Bull Bragantino, Remo e Vitória. Muito reservas, tá? Reservas mesmo. Descaracterizados até. Você podia ter um goleiro ali, um jogador específico. O Curitiba, Josué foi expulso na estreia da Série A, jogou aqui, tá? Atlético Mineiro, Fluminense, surpreendentemente até o Fluminense, tá? Porque vivia uma boa situação dentro do Campeonato Carioca. Talvez tenha pensado em ganhar a Taça Guanabara aí, já que no Rio de Janeiro a Taça Guanabara tem um peso. Veja, tá? nesse momento ele tá o Vasco ainda joga, né, como a gente estava gravando aqui, né, faltava O Vasco, jogo né? do Vasco. Enfim, ele estaria uma vitória simples na última rodada, detalhe, sendo mandado. Tá no colo do Fluminense a Taça Colocou Guanabara. alguns titulares em campo. O Botafogo foi muito reserva, foi um clássico. O Fluminense venceu, mas utilizou alguns titulares em campo. O Atlético também precisou acionar alguns titulares. E o Palmeiras, que começou bem reserva, terminou, meu amigo, jogando a cavalaria em campo para tentar reverter a derrota para o Botafogo de São Paulo e não conseguiu. Tá? Tentou, martelou, mas não conseguiu. Era esperado esse cenário, né, Cássio? A gente vê algo dentro do que se esperava. Quem tinha uma urgência por resultados foi pro sacrifício. Dos 16, o Santos foi o único que não usou a força máxima na Série A. Os outros dobraram aí a força máxima. E no caso do Santos acabou sendo um problema, a gente abordou isso também, né, no guia, no raio-x da Série A, porque o Santos, Fred, ele perdeu, ele poupou para jogar o Paulista, que está ameaçado de rebaixamento, no confronto contra o São Paulo, o Sansão, com o São Paulo também ameaçado de rebaixamento. Jogo no Morumbi, e deu São Paulo. Isso jogou o Santos para o 14º lugar. Já vou então, Cássio, trazer aqui a classificação do Campeonato Paulista. Isso influencia, porque o Santos caiu para o 14º lugar. Na próxima rodada, e veja só, na próxima rodada ele vai enfrentar o Noroeste, que é o 13º jogo fora de casa. Sim. Eu quero falar, Noroeste, lá em Noroeste, é Bauru. Eu quero lá em Noroeste, que é Bauru. E Noroeste de Carlão. Tá fazendo gol, há anos, né? E são apenas 8 rodadas. Então, na penúltima rodada, pega o Noroeste fora de casa. E na última rodada, enfrenta quem? O Velo Clube.
Ou seja, ele até tem uma chance. Na verdade, o Santos ainda pode até se classificar. Muito equilibrado. Se ele ganhar os 2 jogos, eu diria, Fred, que a chance de classificar é razoável. É. Mas nesse momento, eu acho que o Santos está olhando essa tabela com outra preocupação, tá? Não, ele não tá olhando, ó, a gente tá quase ficando de fora da segunda fase. Tá olhando assim, ó, meu irmão. Se perde do Noroeste, o confronto contra o Velho Clube já fica direto, tá? Para começar. Assim, Sim. se ele perde do Noroeste. Se for empate, aí ele vai torcer para o Velho Clube não ganhar do Bragantino em casa. Red Bull Bragantino com reservas, possivelmente. Isso. Já foi o que fez nessa rodada. Já utilizou reserva em casa, né? Com um detalhe. Se o Santos empatar e o Velo vencer, o Velo passa, porque o Velo iria para 2 vitórias e o Santos teria 1 vitória e 4 empates. Veja, o Velo jogaria pelo empate na última rodada. Não, eu tô dizendo o seguinte, que se o Santos empatar com o Noroeste, fora de casa, ele já fica ao alcance do Velo Clube nesta rodada. Sim. Ele já pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Para de repente, e como você falou, virar um confronto direto com outro jogador pelo empate. Veja, situação chata. Era a situação do São Paulo até o Sansão no Morumbi. São Paulo que ainda tem o seu riscozinho ali, mas obviamente tá na área de alcance aí. O São Paulo tá naquele momento, quem acompanhou a Série C de alguns anos, que era assim. Ou sobe, meu irmão, ou, não tem meio termo. Veja, esse Campeonato Paulista tá lembrando muito Série C. O cara passa pra segunda fase. Só não é mais porque só cai 2. Se caísse 4 era a definição do que a Série C. Mas ela também tinha 20 clubes. A zona de classificação era de 8. Era G8, só que embaixo ela iria até 20. E por vezes o clube que tá na posição de São Paulo, ele ficava assim, ó, se ganhar, entra no G8 e se perder, entra no Z4. O Santos tá a 2 pontos do G8 e a 2 do rebaixamento. Exatamente. Tá? Cássio, esse clássico, Santos e São Paulo, foi muito marcado por aquela cena, né? Em que os jogadores dos 2 times se revoltam com o árbitro. Ele teria xingado o Gabigol. Não. Um jovem, me fugiu o nome do que foi. Gabigol é um dos que entra direto ali, colocando o dedo na cara dele e tudo. Foi um jovem do Santos que ia cobrar o lateral e, de acordo com os jogadores dos 2 times, o árbitro mandou ele tomar no... Veja, sabe quem é Gustavo Machado? Que faz uns vídeos de leitura labial. Sim. Porra, o cara é bom pra caramba. Muito bom. Ele fez desse lance todinho. E, meu irmão, assim... Redime um pouco, empata o jogo, né? Não, aí no final... Não, aí quando ele aplica o vermelho, aí o jogador manda ele. Sim. Mas outras cenas, nesse mesmo vídeo tem outras cenas ao longo Vinícius Liro. Vinícius, isso. Tem outras cenas ao longo desse vídeo que mostram os jogadores chegando no árbitro com grosseria, outros lances do jogo. Mas né? então depois. E tem a expulsão. Aí quando ele dá o vermelho, aí o jogador fala, volta. É horrível, vai aquela coisa toda. Mas nesse momento foi foda. Tu falou, rapaz, tu falou. Eu falei, não, tu falou, meu irmão, tu falou. Ele deve ter falado, né? Pra jogadores dos 2 times ficarem botando a mão na cara dele, ele deve ter falado. Agora, não é um linguajar muito de jogo, não. O árbitro pode ouvir o tempo todo isso. Olha, e não pode se dirigir. Detalhe, não é pra se dirigir. Pronto, veja. Se eu fosse árbitro, eu não aceitaria ser xingado, certo? Assim, meu irmão. Primeiro, o árbitro é uma figura neutra. Se a bola bate no árbitro, é como se... tá ligado? Para o jogo, pô. Tá ligado? Hoje até mudou a regra. Antigamente, se batesse na como se batesse na trave. Tem até um gol clássico no Campeonato Paulista, a bola bate no árbitro e entra. Sim, é. Hoje não. Hoje não seria gol, porque pararia e a bola começaria quase no jogo futebol americano, estaria ali uma jarda ali de ser o touchdown. Mas antigamente bater como se fosse um elemento neutro. Um elemento neutro não pode xingar ninguém dentro de campo, não. Pô. Então, ele mandou assim, tomar no. Veja, ele mandou tomar, né? Veja. Se os jogadores mandam qualquer árbitro, esse aí do quadro da FPF, o cara é FIFA. João Vitor Gobi, o cara é FIFA. Se o jogador manda o árbitro FIFA tomar no papeiro, meu irmão, e o árbitro dá o cartão vermelho, o árbitro que tá sendo assim. É o problema do árbitro, meu irmão. Veja, o cara tá apitando normal. O cara, vermelho, irmão. Bicho, vermelho, tô apitando aqui, tô falando com ninguém. Vermelho. Pronto, aqui, ó. Veja, eu não sou árbitro, não, nem seria naturalmente. Inclusive, tem até uma tese.
Por que danado alguém quer ser árbitro, meu irmão? Por que danado alguém quer ser assistente? Assistente é muito bom. É muito bom ficar correndo com a bandeira. Não. Tá falando de assistente da É, bandeirinha? bandeirinha, Não, tô falando bandeirinha. assistente Pior, meu irmão. Não, O cara, quarto o árbitro. cara olha, o quarto árbitro é bom demais, mas o quarto árbitro é árbitro. Não, pô. fica escutando os treinadores. É. Mas já recebe o dinheiro e fala, pelo amor de Deus, meu irmão, o que não falta é Aspone aí pra organizar não que o quarto árbitro seja Aspone, mas que o que não falta é Aspone aí Com todo respeito aos quarto árbitros e aos Aspones. As Aspone não, Aspone não merece respeito, Aspone é uma palavra, viu, Atos? Aspone não merece respeito, já é uma... Foi a primeira classificação aqui Porque em seres ela já... vivos, materiais e imateriais que não merecem respeito são os Aspones. Porque os Aspones, ele já é... Porra, termo pejorativo. Já é um termo pejorativo. É como se você pegasse o mau crime, com todo respeito aos homicidas. Não, mas aí o Aspone é o cara que tá ali, Cássio, tranquilinho, fingindo que trabalha. Não é um homicida. Peraí, o cara assim, não tem todo respeito, não. O cara que se... O Aspone ali, enrolando. Tá, um respeitinho aos Aspones da vida, não? Não respeitar Aspone, não. E o quarto árbitro eu respeitei. Então, mas nesse cenário é muito bom. Enfim, a gente se perdeu aqui, mas eu ia dizer assim, o que é que leva alguém? Diz, meu, cara, você quer ser árbitro mesmo. É muita vontade de fazer parte do jogo, velho. Aí, tomara que daqui a... Quando as barbas da gente estiverem... Um dia desse eu vindo pra cá, eu vi um cara, meu irmão, atravessando a rua. Era platinado, assim, de branco. Só que o cara tinha um cabelão, meu irmão, até aqui. Eu disse, caramba, meu irmão, ele assim... O cara tá até hoje, meu irmão, quase na cintura, o cabelo do cara, rabo de cavalo, o cabelo... O resto mais assim... Todo branco. Ele disse, pronto. Ou seja, não precisou daquela coisinha com o implantezinho, né? Não. Precisou não. Então. Pode ser que ele seja tipo Alcindo, né? Não era cabireca, não. Não era cabireca, não. Cabelo normal. Se a gente chegar lá, nessa idade, com o cabelo todo branco, já tá ficando, inclusive, mas cabelo todo branco dessa forma, que de repente pode ser uma coisa automática mesmo. Assim, que a tecnologia não tem um impedimento automático. Ia ser tudo assim, ó. Falta semi-automático, irmão. Assim, o sistema marcou, é falta, não sei o quê. É que nem jogando FIFA. Vinícius, não tô tirando seu emprego em nada não, mas que daqui a 20 anos... João Vitor Gobi. Vinícius foi o jogador, Lira. Desculpa, qual o nome do cidadão? João Vitor Gobi. Gobi, então eu quero tirar seu emprego não, mas que daqui a 20 anos a gente não precisa de pessoas como você. Cássio, outra marca, tá, desse Campeonato Paulista, dessa rodada... 30 anos, 20 não, 20 é pouco, 20 vai precisar, mas daqui é 30 pelo menos. A gente vê Novo Horizontino, São Bernardo, tá? 2 clubes da Série B, dentro do G8. Tá? E até o apagar das luzes o Botafogo também estava, porque esse jogo entre Mirassol e Novo Horizontino chegou a ser paralisado pela chuva. Aconteceu na tarde de segunda-feira o restante do jogo e o Mirassol conseguiu empatar a partida, ultrapassando o Botafogo. Até aqui eram 3 times da Série B no G8. Detalhe, tem um da C e um da D também dentro do G8. Os tradicionais Guarani e Portuguesa vão fazendo jus à sua história e suas camisas, Cássio. Mesmo sendo times de divisões inferiores, conseguindo fazer um bom paulista. O Guarani que ganhou os últimos 3 jogos e a Portuguesa que venceu 3 dos últimos 4 jogos. A única derrota foi para o Guarani, inclusive. Hoje seria o confronto das quartas, perfeito, inclusive, quarto e quinto, que botaria. Aliás, para o Campeonato Paulista, eu gostaria que... Eu já falei, eu gosto mais desse estilo. Porque no cruzamento olímpico seria Guarani Portuguesa contra o vencedor de Novo Horizontino e São Bernardo. Isso. E teria Palmeiras e Corinthians já nas quartas. Já nas quartas, ou seja, Mirassol Bragantino para pegar Mirassol Bragantino. 2 times de Série A. Os 4 times de Série A ficariam de um lado, módulo verde e módulo amarelo. Tá vendo, meu irmão? Que se organizar dá pra ter, não tem problema não, pô. Então é isso, tá? E aí, no empate entre São Bernardo e Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino sofreu o primeiro gol na temporada, tá? E Cleiton chegou a fazer foi meio defesa, meio um tiro na própria cara ali. Não sei o quanto ele tem mérito dele, foi no susto, mas no rebote acabou saindo o gol. São 7 partidas, Cássio. Foram 6 partidas, 5 no Paulista e 1 na Série A, sem sofrer gol. Na 7ª saiu o gol e depois o Red Bull Bragantino foi compensado, né? Isso aqui é o nome do cidadão? Não, esse aqui foi o que fez o gol. Esse aqui tá com a hora, né? Não tá com a mão na cabeça desesperado, não. Porque é o que fica no lance. Meu irmão, veja só.
o gol que o São Bernardo concedeu ao Bragantino, tá? É inacreditável. Eu já disse, pra mim, Aquela câmera que filma atrás, que é a câmera do Red Bull Bragantino, é Pra enlouquecedora. mim, os aplicativos de acompanhamento de jogos tinha que dar aquele lance como assistência. É impressionante. Aquilo ali é assistência. Aquilo não é bola recuperada, aquilo não é nada. Aquilo é uma assistência. O que aquele cara fez ali é, É impressionante. é impressionante. Mas, como eu disse, tá, Cássio, no começo do programa, essa foi uma semana de grandes histórias. Só falar, a gente vai ter só o derby de Campinas, eu já posso falar. Pode falar, pode falar. Só dizer assim, que né, a gente falou, faltou citar ali os resultados, o Guarani ganhou o derby da Ponte Preta lá, Na quase, última bola, não foi, Cássio? na última bola, com um a menos, lá no Brinco de Ouro, estádio com um bom público, logo perto do aniversário da Ponte Preta, aniversário de 126 anos. Aí o Guarani celebrou os 110 anos da vantagem no derby. Assim, assim, então, o cara. Eles não botam nem o escudo, né? É. E rebaixou, né, Cássio? Agora foi uma sentença final, basicamente, ali na Ponte. Vamos lá, só para ver se a Ponte está rebaixada. A Ponte tem 5 pontos abaixo do Santos. que ganhar os 2 jogos para chegar a 7 pontos. O Santos tem que arrumar 2 pontos. Se ele arrumar 1 ponto e terminar com 7, não adianta, porque ela passaria no número de Certo. vitórias. O Santos está a 1 ponto. Aí vai para o São Paulo. São Paulo tem 5 gols de diferença do saldo. Noroeste. O Noroeste tem que arrumar 1 ponto também. Rebaixada, Cássio, rebaixada. Mas também com a quantidade de Não, problemas. na verdade, o que a Santos, Ponte o Santos trouxe. tem que arrumar 2 pontos, tá? Sim. Só para deixar claro, são 2 pontos. Eu só tô dizendo assim, deve cair. Marcelo Fernandes, inclusive, que via tentando conter a crise, já começa a ter sua demissão especulada, tá? Ou seja, a rodada, ela acaba. O campeonato, na verdade, a primeira fase, ela vai acabar. deixa eu ver, 15 de fevereiro. 15 de fevereiro e uma semana depois. Não, sim. Uma semana depois, uma semana depois já tem uma série Bzinha para resolver a vida. Seguimos. E aqui, Cássio? A risadinha de Cássio entregou O ou não outro, né? entregou? A sua não? Não. Eu já tinha visto o jogo parar Já. o jogador descer Isso quando acontece. parar. Veja, eu não tô dizendo que acontece toda sexta-feira, pô, mas assim. Mas eu já tinha visto demorar a começar depois do intervalo. uma coisa Não, o cara assim. saiu, o cara abriu o jogo. Já vi também jogador que eu acho que é o que eu faria. Eu sou um cara com muita vergonha alheia, que tenho muita vergonha alheia e que tenho faço um esforço aqui para estar aqui falando aqui na frente da câmera, mas tenho muita vergonha das coisas. Eu sou o cara, Fred, que numa situação dessa eu faria o que eu já vi. Lesãozinha, substituição. Eu não pediria para parar o jogo e voltar. Só, meu irmão, eu não conseguiria fazer isso. Era aqui, ó. Kaiser do Bangu, aquele Kaiser do Bangu. Sim. Lembra aqui, Claro, tem um assim, vídeo ó, dele. a dorzinha aqui e senti, meu irmão, esse teatro, a galera disse que deu trabalho até para encontrar a chave, meu irmão. Foi lá, Mas, veja só, na transmissão tá todo mundo, o que é que houve, né? Que ele tomou remédio, desapareceu. Começa a cogitar. O narrador fala assim, forças da natureza. Aí, de repente, a câmera pega. Ele sai se abrindo, porra. Ele sai rindo. entregou. Aí entregou demais, Aí, né? meu Que irmão, até Sherlock. nevou em Betim. Não, né? Nevou. Não, veja. Nevou em Betim. Veja, pronto, bro. Na hora que ele tomou aquele remédio. Ele diz assim, Meu pelo amor de amigo, Deus, me ajude. naquele momento ele tinha mais chance de medalha na Olimpíada lá de Milão do que o brasileiro que a turma tá dizendo aí que tem medalha, que tem chance. Ali ele tava na Olimpíada de Inverno ali, meu amigo. Totalmente. Ali ele disse, ó, meu irmão, onde é o esqui? Aí voltou pro banheiro, ó, resolveu a vida dele. Agora, quando toma esse remedinho, é porque isso aí. Já vem. E o Yuri Alberto meteu ao vivo na Globo, meu irmão. Foi. Eu vi. Eu tava no 2. Aí foi educado. Foi. Fazendo muito 2. Foi. Fazendo número 2 o tempo todo. Fazendo 2 o tempo todo. É isso, Cássio. Depois que ele voltou, no finalzinho, no apagar das luzes, o Cruzeiro conseguiu vencer o E jogo. outra, numa dessa ninguém pode abraçar, não. Abraçar o quê? Não, gol, se eu quero abraço o jogador. Apertar é muito ruim, meu irmão. É muito incômodo aí. A pior coisa que pode acontecer é receber um abraço.
Um legal de apoio, ó. Um legal de apoio. Abraço, assim, apertar Aí o corpo. o goleiro fica esquecido, ninguém voltou pra abraçar ele, Não, não. mas numa dessa, se alguém abraçou, errou. Cássio, no apagar das luzes, o Cruzeiro consegue o gol, né? Que dá uma... Não, veja, o gol de Matheus Pereira, no momento que ele saiu, é uma síntese de Cássio. Aquilo ali, ó. Veja, num jogo como esse, o gol tem que sair daquele jeito, daquele né? jeito. Não tinha outra forma de ganhar o jogo, não. Porque se não sai o gol, veja só, tira 2 pontos ali do Cruzeiro, ele continuaria em segundo no grupo C, com 7 pontos. O problema é que no Campeonato Mineiro passam os 3 primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo, que nesse momento é o Atlético Mineiro com 10 pontos, ou seja, ele ficaria 3 pontos atrás do Atlético para tentar tirar isso em 2 rodadas sem ter Não, enfrentamento. Né? tava muito difícil. Tava beirando a eliminação. Porque agora o que ele vai buscar, na verdade, é a primeira posição do grupo, tentar ficar na frente do North. Detalhe, né? sem contar que com o 4-0 que levou do Botafogo, agora era pro Cruzeiro tá tranquilo, depois lá no mata-mata, ver qual é e tal. Aí agora tem que se preocupar. Primeiro, tem esse problema, o Atlético Mineiro é o atual ex-campeão, então não é Sim. algo que você vai deixar o Atlético chegar ao hepta, assim. Domínio muito grande dentro do estado, né? Sem contar que é o que eu já falei, até no outro vídeo. Chegando no hepta, meu irmão, o objetivo passa a ser o Deca do América. Aí tá muito perto. Diz, ó, se chegar no hepta, diz, ó, meu irmão, dá pra buscar isso aqui. E aí o Cruzeiro vai enxergar, vai ter 2 Decas no estádio e nenhum é o Cruzeiro, não dá, né? Fred, você que é o campeão de Canva, eu fiquei 10 centavos decepcionado nessa imagem. Essa economia desse floquinho aqui. Esse floquinho foi de leve. Era aqui, ó, meu irmão. Aqui, ó. Eu pensei. Ó, um gorrinho de frio. Isso aqui era, ó, porque nesse momento aqui, é tudo bem que quando ele tá rindo, isso aqui já é. Já a temperatura já tá sendo restabelecida. Não, já tá nos trópicos. Aqui já tá nos trópicos. Mas naquele momento faltou assim, passar. Já assistisse o Recife Frio? Já. Pronto. Então, aquilo ali. Kleber Mendonça, né? É Recife Frio, naquele. Que é um curta-metragem. Né? Tem eletrodoméstica também, que é mais curtinho ainda. Mas Recife Frio. Porque pra Cássio, naquele momento. Meu amigo Betinho tava gelado. E quem sabe. 8 bilhões de pessoas no mundo. 8. Todo mundo sabe. Não existe. Meu irmão, ou então não tem. Isso. Não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ninguém é boneco da Barbie que vem sem, né? O boneco da Barbie vem sem, nem frente nem. Concorda? Eu ia por outro caminho. Seguimos, tá? A gente vem do Campeonato Mineiro. Tu teria pedido pro jogo parar? Essa que foi a minha primeira pergunta que eu fiz Não, a você. Mas você fez. Eu respondi, mas você. Eu teria. Eu acho que no caso dele é profissionalismo extremo, tem que pedir. Tu não pedia pra sair, não? Não. Goleiro é foda. O jogador é mais fácil. Uma lesãozinha, pô. Goleiro é foda, pô. Lesãozinha. Cássio, a gente vem do Campeonato Mineiro e traz pra tela aqui uma estatística que marca 2 clássicos pelo Brasil, tá? 2 clubes, Sport e Goiás, que usam, quando detém, essa superioridade, essa marca de ser o clube com maior superioridade diante de um rival em confrontos históricos no Brasil, tá? O Goiás era o dono dessa marca até 2025, mas ele acaba perdendo 2 jogos para o Vila Nova, tá? Não vence nenhum na temporada, reduz enquanto o Sport amplia a sua marca sobre o Santa Cruz. Ano passado o Sport já passou a usar. Foi a primeira vez que o Sport usou a hashtag da maior freguesia do Brasil, justamente quando ele ultrapassa o Goiás em número de vitórias. Tá? E hoje, com tantos perfis. Primeiro, todo mundo tem sua rede social, você tenta engajar, tem vários perfis. Perfil que eu digo, tem perfil, é o perfil da rede social, mas perfil jeito de ser. Tem vários jeitos de se abordar. E muitas estatísticas são levadas desse tipo. Então, esses números estavam sempre ali na surdina e passaram a coisa, por exemplo, tem o Flamengo ganha do Vasco. Aí você já sabe que o Flamengo, falou muito, nos últimos 35 jogos, parece que só tem 2 vitórias do Vasco. Abriu não sei quantas vitórias de diferença. E todos os clássicos passaram a ter esses números muito próximos. Então, nesse comparativo, porque se você parar para pensar, vamos lá, em 1990, do jeito que era a cobertura esportiva, do jeito...
não era a coisa mais fácil do mundo de saber, Levantar ó, isso quem aí, é cara. quem é que tem num clássico o maior número. Ainda que o Goiás pode ter tido isso durante muito tempo, mas simplesmente não sabia porque você não tinha acesso a todos os clássicos estaduais. E aí, Fred, tem duas formas de observar. O absoluto, que é o que todo mundo conta, né? No futebol argentino também é assim, ele abriu. Acho que o Boca tem vantagem sobre todos os times, não, acho que menos o São Lourenço, se eu não me engano, que é alguma coisa assim. Enfim, mas eles contam por o intervalo de vitórias, né? A Certo. vantagem. E a do Sport passou o Santa e está correto. Passou o Goiás, ele já tinha 69. Passou o Né? Goiás e está correto falar que detém a maior vantagem no clássico, impõe ao seu adversário a maior freguesia do Brasil. Mas na hora que você vê o número de jogos, e vamos lá, Goiás, 333 jogos, 154 vitórias do Goiás, 88 do Vila, 91 empate. No Clássico das Multidões, que são dois clubes que se enfrentam há quase não, há 110 anos, ou seja, só de idade já são mais velhos que os goianos. Exatamente. Aí, né? Então aí, uma história maior, 239 vitórias do Sport, 170 vitórias do Santa e 164 empates. O Sport tem mais vitórias. Aí você pode falar, mas isso não é o número, porque Remy e Paysandu, os caras estão lá beirando 800 jogos. Não é a quantidade de vitórias, é a vantagem. Aí o cara do Goiás tem um númerozinho que eu fiz uma conta aqui rápido e pode falar disso. Olha, a gente tem 3 vitórias a menos com 240 jogos a menos. Aí eu falo, o que é que isso representa? O que a gente tem dentro desse clássico? O Sport venceu 41,7% dos jogos que ele fez contra o Santa Cruz, certo? Certo. O Goiás venceu 46,2%. O número de jogos faz com que o domínio do Goiás sobre o Vila Nova seja maior. A cada 100 jogos, o Goiás vence 46, a cada 100 jogos o Sport vence 41. Isso. Porque... Agora, isso é uma forma de observar. Claro, o cara do Goiás pode falar, beleza, o cara do Goiás pode falar, pô, é óbvio que os caras têm mais. Pô, tem 240 jogos. Tem mais chance de abrir, né? Tem 240 jogos, pô. Assim, não é tão óbvio, é porque tem mais chances de abrir. Sim, mas tem 240. Mas se você tem a vantagem, o Sport sempre teve vantagem sobre o Santa, né? Acho que nunca teve a inversão. Contra o Náutico, por exemplo. Numa progressão aritmética, é mais fácil para o Sport fazer essa abertura de vantagem. Sport contra o Náutico. O Náutico conversei com o Carlos Celso Cordeiro, vou até fazer esse dado depois que ele falou para mim. O Náutico aí teve inversões. E a última vez que o Náutico ficou à frente foi. Porque muita gente acha que nunca aconteceu. Primeiro, é óbvio que já aconteceu, porque o primeiro jogo foi vitória do Náutico, inclusive. Então o Náutico já largou em vantagem. Foi em 1909, 3-1 pro Náutico. E em 1980, eu achava, por exemplo, que era muito antes. Mas até em 1980, obviamente resquício ali dos anos 60, muito pesado. Sim. E aqui parece que nunca não houve essa mudança. O Sport tem essa vantagem que é considerável. Claro que é considerável. Sim. Mas a do Goiás também é brincadeira. É gigantesca, tá? Com o tem algumas diferenças, assim. Semelhanças, na verdade. Que acho que é o que o torcedor do Santa e do Vila Nova vão falar. O do Vila Nova vai dizer, pô, meu irmão, o Goiás pegou 20 anos de Clube dos 13, sozinho. Sim. É verdade. O Santa vai pegar a mesma coisa. O do Santa foi até além, diz que o Sport vetou o Santa. Ainda diz até além. Não foi exatamente assim, não. Qualquer dia a gente faz o vídeo. Mas ok, mas o Sport passou esses 20 anos. Sim. Então, o Sport teve muito mais recursos que o Santa e o Goiás teve muito mais recursos que o Vila Nova. E isso causa reflexos até hoje. Isso causa reflexos até hoje. Só que aí você vai na hora do nível do adversário. O Santa, com tudo isso, bateu na primeira divisão algumas vezes. Poucas vezes, desde que existiu o acesso e o rebaixamento. Primeiro, o Santa nos anos 70 era um time maior do que o Sport. De resto, era um time nacional. E aqui isso não acontece. O Vila Nova tem até um tetracampeonato, acho que é nos anos 70. O Goiás sempre foi o representante assim, do Centro-Oeste. Mas o que o Santa fez nesses últimos 40 anos, o Vila Nova não fez. O Vila Nova nunca jogou a primeira divisão com acesso. Sim. E, por exemplo, o Santa não só jogou a primeira divisão, como já jogou a primeira divisão com o Sport sendo segunda divisão. Sim. E isso nunca aconteceu no Clássico Goiano, por exemplo. Sim. Então ele tem essas coisas para serem observadas, mas é um dado interessante acompanhar nos próximos. De acompanhar, inclusive, como o Fred está trazendo, os dois jogaram e os dois venceram. Que é justamente o gancho, né? Esses dois clássicos que disputam essa marca de maior superioridade aconteceram nesse final de semana, tá? Dois clássicos equilibrados. Assisti os dois jogos, inclusive os jogos que eu realmente parei para assistir esse final de semana foram esses dois. Assisti a vitória do Goiás
sobre o Vila e o outro a gente fez e acompanhou aqui no 45 minutos, tá? Inclusive, a partir desses 2 jogos, a gente traz aqui a tela, tá? Do Campeonato Goiano, que falta uma rodada para fechar Finalmente, a a fase da classificação única, classificação, né? Que toda vez... Não só na primeira, nas outras a Não, gente não, mas é dizer, trouxe. porque confunde mesmo. O cara Isso. pensa que... Mas é uma classificação única, né? O Goiás passa a liderar, é o único invicto do campeonato, tá? O Goiás tem 17 pontos. Vila Nova vinha com 5 vitórias, 100%, pegou os 2 clássicos, perdeu os 2 clássicos. Já teve aquele vídeo depois? Não, porque foi torcida única, não tem como saber como a torcida reagiu, Não, né? o clube. Porque o clube fez... Na marquinha da outra vez a torcida cantou pós-derrota. ok. Dessa vez, Então, como foi dentro, o vídeo né, então foi da baseado no Serrinha, comportamento da torcida. Ok. dentro do Serrinha, Certo. o Goiás prevaleceu, tá? E aí você tem Jataiense em terceiro, Atlético Goianiense em quarto, Abecate quinto, Anapolina, Nápoles e Craque formam até aqui a zona de classificação. Resta uma rodada. Quando a gente traz essa classificação, ainda faltavam os jogos da Anapolina, do Anápolis, tá? Do Abecate e da Aparecidense. Era o recorte da tarde de segunda-feira. Em Pernambuco, Cássio, finais definidas, tá? Santa Cruz de decisão. Retrô e Maguari disputam as quartas de final em ida e volta, tá? Santa Cruz de decisão, quem passar enfrenta o Náutico. Retrô e Maguari, quem passar enfrenta o Sport. De quando a gente fez o vídeo dessa definição no sábado para cá, a novidade foi a marcação das datas, né, dos jogos, e até aqui no Campeonato Pernambucano as coisas mudam da noite pro dia, literalmente. Mas até aqui, Cássio, de forma inesperada, o Decisão tá chamando o jogo pro seu estádio na cidade de Goiânia, tá? Dionísio do Carmo. Que não tem autorização para receber público. O Decisão tá optando por jogar sem público. Detalhe, eu acho que tecnicamente ele tá correto. É melhor jogar no seu próprio estádio, Isso. no seu próprio campo. A marcação é o conhecido como Sesc Goiânia, né? É o estádio do Sesc, né? Mas tem, obviamente, o nome do campo, José Dionísio. É um estádio novo, bem cuidado, passou reformado, mas que não foi aprovado para os laudos. Você precisa de laudo de segurança, precisa de um laudo que é da Polícia Militar, um laudo de, acho que é combate a incêndio, que é o de corpo de... Sim, os laudos. Não, sabe, de bombeiros, laudo de engenharia, a partir de alguém do CREA, né, Conselho Regional, e de vigilância sanitária. São 4 laudos técnicos. O clube ele conseguiu para ter a operação do jogo no estádio, mas sem público. E essa chamada, na hora que saiu na tabela, saiu na noite de domingo, inclusive a gente está vendo ali de 4 a 8, mas a data vai ser ali, ó, Maguari Retrô no dia 4 e Decisão em Santa no dia 5, a quinta-feira. Aí eu entrei em contato com a federação porque chamou a atenção. Disse, ó, o Decisão vai... Porque todo mundo esperava a Arena Pernambuco. O Decisão vai jogar. Teve um evento até para Silas Malafaia na Arena Pernambuco. Aí, daquele jeito dele. O jogo vai ser de portões fechados. Aí a resposta foi que, que o poder público de Goiânia fez essa chamada, não só para, de repente, na parte técnica, de repente o Decisão tem uma chance maior contra o Santa, e até faz um pouco de sentido. Você trocaria, seria uma espécie de aposta. Você pegaria uma renda de 100 mil, 150 mil reais na arena, ou uma chance maior de eliminar o adversário e com isso garantir a cota da Copa do Brasil do ano que vem, porque os 4 semifinalistas do Pernambucano irão à Copa do Brasil, ou seja, Náutico e Sport já estão, Retrô e Maguari vão decidir uma vaga na semifinal e uma vaga na Copa do Brasil, assim como o Santa Decisão. Mas a questão, esse é um pensamento, mas a questão é que hoje é segunda-feira e como o jogo é quinta, o jogo não é quarta-feira, o jogo é quinta-feira, haveria tempo hábil para conseguir esses laudos, porque na verdade eles já vem tentando. Esses jogos que têm acontecido lá, não é que eles vão tentar agora, já vem tentando, mas que esses laudos finalmente chegariam e haveria, acho que 5, 6 mil torcedores o estádio. Acho que o município de Goiânia é um município de 65 mil habitantes, né? Fica a 62 quilômetros do Recife, subindo, faz divisa com a Paraíba já. Mas ele curiosamente, ele tem litoral, mas é considerado zona da mata. Ele não é da região metropolitana. Então a expectativa é que tenha público nesse jogo. É isso. Não vai ter detalhe. E outro ponto. Não vai ter transmissão da Globo. A gente tem que ter aquela dúvida para tirar. A transmissão da Globo vai ser no jogo da volta, que aí vai ser Santa Cruz de Decisão na Arena Pernambuco. E aqui a gente marca também, tá? Foi no meio da semana, mas a gente só faz o raio-x nas segundas-feiras. O Náutico, até nosso último capítulo aqui, era um clube 100%, né? Só Náutico e Bahia nas séries A e B, o Náutico.
ele foi derrotado pelo Retrô em casa. Então, esqueça os 100% do Náutico, tá? Ele foi batido pelo Retrô. E aí, o único 100% do Brasil, tá? Nas séries A e B, é o Bahia, que venceu de novo. E ele é 100%, incluindo já o jogo da Série A contra o Venceu, né? Corinthians, utilizando um time reserva, tá, Cássio? Tanto o Bahia quanto o Vitória foram com o time O reserva. Vitória, o Bahia ainda jogou na Fonte Nova com 16 mil pessoas. Já o Vitória, ele foi até Feira de Santana, o jogo contra o Barcelona. Esse é de Ilhéus, esse aí. E esse jogo, mas o jogo não foi em Ilhéus, foi em Feira de Santana, num estádio de campo de gramado sintético, que é o estádio Arena Cajueiro, né? O estádio do Bahia de Feira. Isso. E aí, Que o tá sendo Vitória, rebaixado, o Bahia de Feira. aí o Vitória equalizou, né? Assim. Equalizou bem. Faltam 3 rodadas ainda, tá? Não, mas agora porque não é, é jogando o campeonato, não é o Claro, desespero, claro, né? equalizou total. Mas vamos marcar aqui que o Campeonato Baiano são 10 times, faltam 3 rodadas ainda, tá? Pra A gente- acabar a fase de Mesmo sendo classificação. repetitivo, mas a informação, o mata-mata do Baiano é jogo único, semifinal e final. Então é por isso que a primeira fase, porque todas as primeiras fases, Campeonato Carioca, Paranaense, 6 jogos, Gaúcho, 6 jogos, Pernambucano, 7. Aí você vai pro Mineiro, 8, Goiano, 8. Aí Baiano, 9. Assim, não, é porque eles tiraram as datas pra frente. No mata-mata vai ser semifinal um jogo, final um jogo. Indo pro Campeonato Cearense, Inclusive, Cássio. nesse momento, só dizendo, tá dando a lógica, né? Pra um Bahia de um lado Sim. e Vitória do outro, né? Indo pro Campeonato Cearense, Onde não tem como não dar a lógica. não tem como mudar a lógica. O regulamento é feito para que Ceará e Fortaleza façam a final desde que cheguem, né? Desde que Tem chegue. algum risco de cair pelo caminho. Mas não se encontram antes. Não se encontram antes. Vão fazer o clássico finalmente, né? Não, No não se próximo. encontram antes em jogos Sim, eliminatórios. jogos eliminatórios. Vão fazer o clássico no próximo final de semana, tá? O Ceará passou a ter resultado de futebol nas últimas rodadas, vem goleando, o time cresceu. O Fortaleza ainda não, tá? Fortaleza segue com problemas, empatou nessa rodada, tá? Jogando contra o Iguatu, com um homem a mais, travado mais uma vez, tá? O time do Fortaleza. E para quem não tá acompanhando entender, nessa segunda, isso já é a segunda fase do Campeonato Cearense, tá? Nessa segunda fase, os times do grupo A enfrentam os do grupo C, classificam 2 de cada grupo para as semifinais dentro do próprio grupo. Por isso que jamais Ceará e Fortaleza podem cair, tá? Do mesmo lado. Lembrando que na primeira fase Já era um desenho que eles era um queriam que vir pra desenho cá. onde eles já ficariam em grupos diferentes, assim, simplesmente não tem como. Tá? E aí, dessa forma, a gente tem essa última rodada. Vai ser legal ver o clássico, Cássio, porque Teste, né? a gente tem visto isso. Clássico, independentemente de tudo que tá valendo, os clubes estão jogando assim. A gente tá vivendo uma era de retomada da rivalidade em níveis maiores, assim. Provocações, tá? Bons públicos. Então, eu não tenho dúvida, Cássio, que mesmo não valendo matematicamente nada, esse Ceará e Fortaleza do próximo fim de semana é um jogo bem interessante, tá? Porque é um teste de força para as duas equipes. A gente precisa ver elas sendo testadas em um nível acima, tá? O Ceará responde melhor até aqui na temporada do que o Fortaleza, mas no final de semana a gente vê esse capítulo, tá? Importantíssimo. No giro pelo Nordeste, Cássio, a gente teve 2 resultados bem inesperados, eu diria. O CRB foi massacrado pelo Asa, tá? Já tinha perdido os 100% quando empatou com o CSA e agora perdeu a vencibilidade. Jogo no Rei Pelé, tomou um 3-0 do Asa. Tá? O Asa tá engasgado com o Falta 2025. uma rodada e há a possibilidade agora de, lá em Alagoas, se formar O Clássico das Multidões já na semi. já nas semis, tá? Lembrando que lá em Alagoas, né, já vai direto para semifinal, não tem aquele subterfúgio do pernambucano, né, de ter umas quartas de final. Tirando as quartas de final, porque o campeonato é menor no sítio da quantidade de participantes. Não, Igual do pernambucano, né? É uma escolha mesmo. É que realmente é que pernambucano, de vez em quando a gente esquece que foram 8. É escolha. Falta uma rodada. É porque Evandro inventou 2 datas a mais, na verdade. Isso. Evandro Mas Carvalho. é o velho Barroca, né? Os 880 de Barroca Mas não, passa mas por tudo bem, por esse risco. Mas claro que a porrada pode ter sido maior. Mas o Asa é a terceira força consolidada em Alagoas. Consolidadíssimo. Disputando finais de forma recorrente. Tá? Faz um tempo que não ganha a competição, mas Porque não deixaram ganhar no passado, né? Esqueça isso. Foi isso que aconteceu, não. Pelo amor de Deus.
Mas uma hora chega, uma hora chega. Uma hora a Associação Esportiva Arapiraquense vai... Tá levando o final pro fumeirão, viu? Isso, exatamente. Quero ver o juiz dar 53 minutos lá, Cássio. Ah, jovem. O jogo... Eu 54 acho lá, que... lá dentro. Sei não, viu? Não sei se demora tanto pra acabar, não. Mas, enfim, o Asa tá batendo na trave, na verdade, nessa história. E agora, assim, com o rebaixamento do CSA na quarta divisão, assim, pra quarta divisão, virou um pro... O CRB, a gente tá brincando, o CRB é muito favorito aí, Muito tá? favorito. O Asa que perdeu a chance de subir, né? Era favorito no jogo contra o Maranhão, perdeu Um dos acesso. melhores times da primeira fase. Perdeu acesso dentro de casa, inclusive, e o CSA acabou rebaixado. Então, o CRB, apesar desse 0-3, não, o Alagoano, você pode pensar, pô, e quando começa? Não vai bater, porque ele bate com a Série A, nesse caso. Sim. Como o CRB está na Série B, a Série B começa antes da quarta divisão, que os seus rivais estão, mas não vai atrapalhar. 8 de março termina, a Série B começa dia 20. A questão é simplesmente não tá tão encaixada até lá, esse é o problema. Tá rindo de quê, Cássio? Tá rindo por quê? Tu viu o vídeo? Professor Nenê? Professor Nenê gostou não do cara dando a filmadinha e dando uma risadinha pra ele. Aí... Estreou com o Campinense triturando o Botafogo, né? 4-1. Veja, o campeão do Nordeste 2013. É chato quando quer. Veja. A gente tava brincando aqui, Cássio, que o Sport vai parar... Tava fora da zona de classificação, entrou com essa vitória. Isso. A gente tava brincando que o Sport vai parar 10 dias no Pernambucano e que não pode chamar o Botafogo para um jogo treino, porque o Botafogo no último jogo treino, o Botafogo da Paraíba, meteu 3-0 no Sport, né? Eu já mandei a mensagem disse assim, ó, não chame o Campinense não, viu? Porque se o Campinense meteu 4 do Botafogo, chame não. que meteu 3, meu amigo, o Sport fica sob risco de um vexame. Aí vai ter que proibir sob contrato que divulga o resultado. O Campinense... Tu me lembra que a galera combinou que não era pra falar o resultado. Campinense que já deu muito trabalho nessa vida, viu? Muito. E aí, Cássio? Bernardo Franco demitido, tá? Vem quem? Lisca. Vem mesmo, viu? Vem mesmo. Decisão ousada e corajosa do Botafogo, mas convenhamos. Nenê, recompõe. Convenhamos, Cássio. Se você descontar tudo... Já é a escolha da SAF do Botafogo. Se você descontar comportamentos, questionamentos, posturas... No fim das contas, o que eu tava até pra ser coerente com o que tinha, foi porque a gente fez um vídeo e ele disse que tava no do Santa. Especulado no Santa. Tava sendo especulado no Santa. O problema não é, naturalmente, conhecimento técnico e tático de Lorenzo. E capacidade de implementação rápida. E de implementação rápida. A questão não é essa. A questão, naturalmente, ele está fora do mercado por um motivo muito claro, assim, a relação com os times, com os últimos times, os trabalhos muito curtos, o comportamento... Comportamentos, a personalidade. Enfim, então, o meu ponto é o seguinte, no fim das contas, não é que Lisca não serve. O ponto é que talvez, não estou dizendo que eu acho, naturalmente, é que você fica dizendo, pô, era bom que ele fizesse a volta em outro clube e que eu fosse o segundo. Tipo, porque o Botafogo tá pegando o Lisca parado. Sim. É como se fosse assim. Bom mesmo essa contratação é se Lisca já tivesse voltado ao mercado e não teve nenhum problema. Simplesmente o trabalho acabou, o dono do clube, o presidente do clube quis outra coisa, o contrato encerrou, não houve renovação, mas não houve o que houve nos outros clubes. Então, assim, não é não ser o time que tá tirando o Lisca de um momento fora do mercado para recolocá-lo. É como se fosse assim, ó, Lisca já foi recolocado no mercado e agora a gente tá pegando mais um treinador. Porque o Botafogo, qual é a diferença disso? Porque o Botafogo, ele vai pegar toda essa incerteza. Poderia ter uma incerteza no segundo momento? Teria, mas já seria menos, já seria, ó, pô, já voltou diferente, já não teve problema. Você já vai criando etapas. O Botafogo o Botafogo tá pegando, que todo mundo fala, tá pegando um cara que, como o Fred falou, arruma o time rápido. Mas tá pegando o treinador que teve outras situações. Problemas. Problemas de comportamento. E não houve a quebra disso. Houve simplesmente um intervalo sem trabalho sobre isso. O último trabalho... E esse tempo não é sinônimo de que mudou. No fim das contas é isso. O Botafogo vai arriscar para ver se mudou.
Um outro time pode estar mesmo. Se mudar, vai atrás. Porque, por exemplo, o Botafogo está na C, aí de repente na Série B, ó, a Lisca voltou, aí faz um trabalho muito bom e o cara da Série B, ó, voltou. Arrumou o Botafogo, tá dando certo, problema nenhum. Traz. É isso que eu tô querendo dizer. O segundo time é que talvez seja o melhor nessa história toda. Lisca, inegavelmente, ele sempre foi um treinador que respondeu muito bem dentro de campo. Isso é inegável. Os times de Lisca jogam bem, são times com muita clareza do que fazer em campo, conseguem motivar os jogadores. Há um abraço quase sempre ao trabalho dele e do grupo. Mas é impressionante como isso se perde. Tá? Ele tem um histórico, seja de problemas que se tornaram públicos, de confusões, de postura, seja de bastidores que fazem com que vários departamentos de futebol, e esses departamentos de futebol têm um intercâmbio de profissionais e também se comunicam. Existem bloqueios muito rígidos à Lisca. Tanto que ele vem sempre, o nome dele surge, ali aparece, é especulado e parece haver uma onda negativa que derruba, né, a movimentação em torno dessa contratação. A gente viu agora o Santa Cruz, por exemplo, parecia que seria ele o treinador do Santa Cruz, mas algo aconteceu que o Santa Cruz preferiu esperar, não quis ser justamente o primeiro a receber Lisca. Tá? A gente viu o Lisca ter comportamentos muito questionáveis. O último, Cássio, do América Mineiro, que ele irritou profundamente o presidente do América Mineiro, porque ele comemorou a vitória do Ceará dentro de campo contra o América. Tu lembra desse capítulo, né? No Castelão, ele foi muito homenageado e muito celebrado pela torcida do Ceará. O jogo não valia nada pro América, tá? Mas valia a honra, valia o trabalho. Não sei se o América ainda tinha uma chance ínfima de buscar, acho que não, acho que realmente já não tinha mais nenhum interesse no campeonato. A Lisca termina o jogo, ele faz o quê? Vai pra torcida do Ceará, pô. Ele podia ter continuado, cara. Se ele não fez um trabalho ruim de recuperação, não foi ele que deixou a América fora. Chegou lá, em Belo Horizonte, e a situação já era de desconstrução da imagem dele, porque ele não respeitou a camisa do clube. Porque ele estava, veja só, que cena surreal. A gente tem um treinador com o agasalho do clube, do seu clube, você Na verdade, perde não o foi jogo. para os próprios jogadores. Assim. Pô, os jogadores, a repercussão foi péssima em Belo Horizonte, tá? E haviam outros interessados, assim. Foi horrível pro jogo. Foi horrível pro jogo, Cássio. Pra, 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 pra lisura do jogo. Porque depois daquele comportamento, você concorda que quem viu podia ter dito, meu irmão, esse cara não quis colocar o América pra ganhar o jogo. Porque existiam incentivos financeiros chegando, vários times, Goiás envolvidos, Sport envolvido, Novo Horizontino envolvido, Mirassol, uma série de times ali disputando ponto a ponto aquela reta final da Série B. Tá? Acabaram subindo Santos, Sport, Ceará e Mirassol, mas o Ceará subiu por causa desse jogo. Tá? O Goiás não subiu por causa desse jogo. Eu vi a partida. Eu acho que o América entregou pro Ceará? Não. Mas o comportamento dele no final é completamente desnecessário. Tá? E é um deles, é um desses comportamentos. A gente já teve uma série de questões envolvendo o Lisca, tá? E é um ato de coragem do Botafogo. Mas eu entendo a necessidade de uma espécie de reafirmação ou até de afirmação para um nível Na acima. verdade, ele dá certo. O Botafogo que é SAF, fez investimento, tanto que trouxe Nenê, apesar de idade ter avançada, mas eu não estava achando que Nenê ia sair do Juventude para ir para o Botafogo. Sim. Então, tá tendo esse investimento. Até essa gravação, por exemplo, havia um zum de querer o CEO, Pedro Henrique do Santa Cruz, que já Sim. passou pelo Bahia. Então, assim, é uma SAF que está tentando investir para tentar finalmente tirar o Botafogo da. Tem algumas situações. O CRB está 12 anos na Série B. O Botafogo tem isso, né? O Botafogo na Série C há muito tempo, batendo na trave. Foi campeão ali em 2013. E, assim, batendo de lá para cá. É só bateu na trave algumas vezes, participando, já chegou a liderar, a primeira fase não sobe, então assim, saiu da caixa, assim, nessa escolha, e vamos ver. É uma oportunidade boa, tá? Porque Lisca vai entrar num campeonato, num time que, embora esteja batendo na trave há algum tempo, mas que é um potencial candidato ao acesso, tá?
E isso numa divisão onde uma arrumação tática dele tende a fazer ainda mais diferença, tá? Porque dentro desse cenário é uma divisão de nem todos os treinadores têm a qualidade de leitura de jogo que ele tem. Então, assim, tendo isso, ele pode estar recebendo aí uma grande oportunidade, mais uma grande oportunidade do mercado aí para ver se retoma Isso. a carreira. E precisa chegar até lá, tá? A gente segue aqui para finalizar o programa, passa pelo Campeonato Carioca, tá? Quando a gente estava gravando esse vídeo, ainda faltavam 2 jogos para ser disputado, tá? Mas o detalhe aqui desse Campeonato Carioca é que existe Vai barra passar, veja, existia vai passar. um risco do Flamengo não Não, não se classificar. O Nova Iguaçu teve 2 jogos, um contra o Volta Redonda e outro contra o Bangu. Empatou um e perdeu outro. Fez 1 ponto o Nova Iguaçu, tá? O Nova Iguaçu fez 1 ponto. O Maricá não somou nada. E Tá? também tem uma chance grande. É. Na verdade, a chance passou a ser gigantesca. A gente estava gravando. Esse Maricá, na verdade, esse jogo já aconteceu, tá? Perdeu Ele do perdeu do Volta Volta Redonda. Redonda. Ele perdeu. Volta Redonda foi a É, 10 e o Maricá ficou Nessa com 3. gravação, o jogo que É. tava faltando era Madureira e Vasco. E tirando uma vitória do Madureira, que tava difícil, porque o Vasco tá lutando, inclusive, para ficar perto do Fluminense, quem sabe até ganhar a Taça Guanabara e tal. A chance do Flamengo passar de fase chegou a ser irrisória. Sim. Nesse momento, para mim, eu já não vejo como não passar. Por quê? Ele precisa subir uma posição, perceba. Ele precisa ganhar o jogo dele, vai ser contra o Sampaio Corrêa. Isso. Porque tá parecendo que era parte, mas na verdade é o Flamengo. Né? No primeiro olhar, eu achei que fosse. Mas ele precisa vencer o Sampaio Corrêa e torcer por um resultado. Vamos supor que o Madureira. É bronca que a gente tá gravando, pode ter. Não, a gente não sabe quanto foi Vasco e Madureira. Mas se o Boa Vista. Detalhe, só do Flamengo é -4, tá? Mas o Boa Vista teria que perder, certo? Na última rodada. O Flamengo aí teria que golear. Porra, assim. Tá, plausível. Plausível, né? Sobretudo, a questão é, dentro do brasileiro, tendo essa chance, será que vai fazer? O Boa Vista, detalhe, o Boa Vista enfrenta o Bangu. O Bangu que faz uma campanha interessante, tá? Interessante. Mas se o Boa Vista empatar... Já tá fora do alcance do Flamengo. Já tá fora do alcance do Flamengo. O Madureira, nessa... Madureira, vamos pular, porque... Não, mas vamos supor que perdeu. Perdeu do Vasco, tá? Perdeu do Vasco. Na última rodada ele teria que vencer o Volta Redonda. O Volta Redonda, que foi a 10, tá brigando pelo título. 10, tá brigando pelo título. É difícil, porque o Fluminense vai pegar o Maricá na última rodada. O Fluminense deve ser o campeão da Taça, deve ser o campeão da Taça Guanabara. Ele tá uma vitória simples sobre o Lanterna, o último colocado para ser campeão. Mas enfim, o Madureira teria que ganhar do Volta Redonda fora de casa, certo? Se for, aí vamos lá, foi empate. Primeiro, a gente está considerando que o Vasco ganhou do Madureira e o Madureira empatou na última rodada. O saldo do Madureira é -1. O Flamengo teria que ganhar de 3-0 para ficar -1. Por quê? Porque o Madureira só tem 4 gols no campeonato. Então, assim, o Flamengo passaria do número de gols. Certo. Então, assim, teria que golear. Mas beleza, mas tá no jogo. Se o Madureira for nesse cenário. E o Nova Iguaçu, ganhar, que é o último, o Nova Iguaçu que não poderia ganhar a Portuguesa. Da Portuguesa do Rio, que dentro desse cenário ela tem chance ainda? Tem. Não, porque... o Vasco deve pontuar hoje. Deve pontuar, mas por esse lado é bom, porque não faria diferença. Isso. O Flamengo precisa de um resultado. Detalhe, isso que a gente tá falando, o Flamengo tá a 2 rodadas sem jogar o Campeonato Carioca. Bastava que qualquer time desses menores tivesse feito vencido uma vitória, bastava uma vitória. O que é 5 vira 7, o que é 6 vira 9. Tá? Ninguém ganhou nada. Então deixaram... Agora diga uma coisa, se passar de fase, aguenta também, viu? A turma deram a chance aí, viu? No Campeonato Gaúcho, Cássio, quartas de final definidas, tá? Jogo único. Inter e São Luís. No primeiro 10 meu olho veio pra cá. Eu olhei pra cá, certo? Quando eu vi aqui esse meu amigo... Eu trouxe esses números eu vou buscar no GETV melhor momento desse jogo aqui. 10-6. E o 15-7? Não, porque vou dizer, porque quando eu virei, meu olhar foi aqui, ó. Grêmio 10, Novo Hamburgo 6. Eu trouxe essa pontuação aí no lugar do placar, porque é o seguinte: o Campeonato Gaúcho, ele, como a maioria dos campeonatos que tinha 12 times, se dividiu ali em 2 grupos. Tá de brincadeira aqui, né? Do jeito que eu tô pensando. Em 2 grupos de 6, tá? E formaram as quartas de final dentro do mesmo grupo.
Porém, a semifinal deixa de ser dentro do mesmo grupo. mesmo. Vai pelas melhores campanhas. Por isso eu quis colocar a pontuação logo aí, tá? Inter e São Luís, Juventude e São José, Grêmio e Novo Hamburgo e Caxias e Ipiranga. Por que eu coloquei a pontuação? Porque o Inter pode ser mandante contra o Grêmio. é o máximo que você não vai ter Grenal, tá? Porque o Inter está praticamente consolidado. Se passar, vai estar consolidado com uma melhor campanha e vai pegar o quarto, que certamente é quem passar em Não. Caxias e Ipiranga. Olha, se o Grêmio passar com 2 empates... É um jogo só. Quarta de final é um jogo só. Ah, então não tem o que fazer, não. É isso que eu tô dizendo. O Inter, ele... Não, que eu tava na minha cabeça toda, ele de volta, tava Não. O Inter já foi, tá? Como primeiro e vai pegar possivelmente Caxias, a não ser que o Grêmio perca pro Novo Hamburgo, tá? Mas... Aí inverteria, mas mas outra daí já não lógica. tem mais a lógica que a gente tá construindo, que é Claro. Grêmio e Inter se enfrentarem antes. A gente tem uma tendência enorme de Juventude e Grêmio na semifinal e o Inter Veja pegando só, Caxias ou os Ipiranga. regulamentos são parecidos, mas tem suas nuances. No Rio de Janeiro, vai ser jogo... No Paranaense foi de volta. Isso. E a gente vai chegar no Paranaense, inclusive. O Paranaense, é porque na verdade ele já começou, talvez ele começou uma rodada antes, Sim. talvez para que as quartas de final acontecessem em 2 jogos. A gente chega para terminar o programa justamente no Paranaense, Esse é o Catarinense. no Catarinense e no Paranaense, né? Vamos pro Paranaense primeiro, que o Cássio já falou. Faltava um jogo das partidas de ida, das quartas de final, tá? Porque o Atlético Paranaense só jogaria na terça. São Joséense 1, Londrina 1. Operário 2-0 no Azul. Operário que largou muito mal, mudou de treinador, mas vai se organizando o campeonato. E o Curitiba que utilizou o time reserva e venceu o Cianorte. Tu viu o gol? Não. Tiro de meta. Mesmo. Tiro de meta. O goleiro bateu o tiro de meta. Se entrasse, não vale, né? O tiro de meta direto. Mas o goleiro do Cianorte toca na bola. Tô vendo. Tu me pegou agora. Ó, acabei de ver o tiro de meta. Bateu. Que chuta. Detalhe. 42 do segundo tempo. Exatamente. Veja, tu tá de brincadeira que se a bola vai direto, Eu acho que não vale não, Cássio. eu acho que vale, Fred. Tiro de meta já valeria o gol direto. Porque todos os chutes iniciais valem. Por que tiro de meta não Porque valeria? o tiro de meta só vale quando... O tiro de meta, quando a bola sai da área, alguém tem que tocar nela, né? Pra Não, estar pô. validada. Não, pô. Ela tem que sair da área para ser disputada, na isso. verdade. O adversário não pode pegar a bola dentro da área. Dar um Google Não, aqui, não. Pelo amor de Deus, ao vivo pô. aqui no programa. Não, eu não tenho muita dúvida disso, não. Na verdade, eu só tô porque você levantou essa bola. Porque o goleiro toca nela, né? Não, ele tocou porque ele falhou. Mas se entra é gol, porra. Oxi. Impressionante como ele falha nessa jogada, né? Cara, eu fiquei triste pelo goleiro. Mesmo. Vale. Claro que vale, pô. A bola, ela só não pode ser interceptada pelo adversário antes de sair da área, Fred. Só isso. Isso. Caramba, que erro bizarro. Cara... Falha absurda. Não, ali. pô, definiu o jogo, pô. E pode ter definido o confronto todo, né? Agora, meu irmão, o chute do goleiro do Coritiba. Goleiro Veja, reserva, a bola quicou na meia-lua. Assim, meu irmão, o vento... Tá no esporte errado, né? Devia estar no... Isso aqui quantas jardas, meu irmão. Esse cara faz field goal do campo, meu irmão, beirando o início do campo de defesa, pô. Veja, o chute... Fred, um campo tem 100 metros. Aqui. A área tem 9... Meu irmão, o chute dele teve uns 80 metros, pô. Impressionante. Até o primeiro toque no chão, né? Até tocar no chão, pô. Caramba, meu cavalice danado. Impressionante. Quando eu disse que esse programa, os estaduais, foram estaduais versão raiz, teve de tudo nesse um golzinho de tiro de meta, simplesmente, tá? Catarinense, Cássio, jogos de ida já disputado, tá? Concórdia 0, Brusque 0. Criciúma perdeu em casa da Chape, tá? A Chape Eduardo abriu 2-0. Batista dando a balançada Criciúma no ficou cargo. com um jogador a menos, mas ainda reagiu, tá? Detalhe, esse golzinho aí deixa vivo, né? né? Barra e Santa Catarina, 1-1, tá? 2 times novos do estado. E o Avaí fora de casa venceu o Camboriú, tá? O time modesto do Avaí vai time de 600 mil reais. Avançando, né? Avançando aí no campeonato. E tem um lado interessante aí, tá? Da chave. Então é isso. Fim do nosso raio-x dos estaduais. Cada vez mais chegando na reta final. A gente faz esse grande apanhado aí
do futebol pelo Brasil, tá? Se você conheceu o nosso canal agora, eu me chamo Fred Figueroa. Fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, direção aqui do estúdio de João Trigueiro. A edição é de Gabriel Costa e Márcio Souza, tá? Nós somos o 45 Minutos, fazemos acompanhamento diário do futebol fora do eixo do Brasil, tá? Aqui não tem essa de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras com destaque principal, não, tá? Eles entram. Eles entram, como todo mundo entra. O nosso foco principal, até pela nossa origem, pela nossa raiz, tá? A maior parte do nosso público, já que quase que toda a nossa história a gente focou no futebol de Pernambuco, depois no futebol do Nordeste. Desde o ano passado a gente começa a dialogar. O sistema digestivo de Cássio teve mais espaço que quase todos esses times citados. Exatamente. A gente vai passando aí, O outro. tá? A gente vai passando cada vez mais pelos estados, trazendo o acompanhamento na Série A. Já está disponível aí no feed, tá? O raio-x da primeira rodada da Série A, Série B, temas importantes relacionados questões financeiras, questões de mercado, televisão, cotas, tá? 45 minutos, ele traz conteúdos que eu sei que você se interessa, tanto que você chegou até aqui ao finalzinho desse vídeo, e é por isso que eu peço agora a sua curtida, tá? Sua inscrição aqui no canal, e se quiser virar membro, seja muito bem-vindo, você vai ajudar demais nosso trabalho, trazendo estabilidade, trazendo capacidade de investimento e assistindo vídeos exclusivos que a gente vai produzir para você. Essa semana tem vídeo novo no ar, exclusivo só para membros, tá? Grande abraço, valeu pela força, até a próxima, tchau, tchau.